Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir o problema do diretório centralizado de índice versus descentralizado e abordar como estudo de caso o Skype. A discussão sobre diretório centralizado versus descentralizado vai nos ajudar a compreender com um pouco mais de detalhes as alternativas técnicas disponíveis para a arquitetura peer-to-peer. Vamos começar com a discussão sobre o BitTorrent, que é um protocolo peer-to-peer para a distribuição de arquivos. Torrent significa um grupo de peers, ou seja, de pares, trocando pedaços de um arquivo. Nesse contexto, pedaços de arquivos são tratados como chunks. No BitTorrent há um tracker que mantém o registro dos peer participantes da torrente. Alice é uma dessas usuárias, obtém a lista de alguns peers ao se conectar. Enquanto um peer faz download de chunks, ou seja, pedaços do seu arquivo de interesse, ele também faz upload de outros chunks previamente baixados para outros peers. Esse diagrama ilustra como que a troca de chunks se dá diretamente entre os peers, mas a meta-informação para que essa troca ocorra é centralizada numa espécie de servidor chamado tracker. Normalmente, um arquivo é dividido em pedaços ou em chunks de 256 kilobytes. Quando um peer se conecta, ele ainda não tem nenhum chunk, mas vai acumulando aos poucos. Ele deve se registrar no tracker para obter a lista dos demais peers interessados em baixar um arquivo específico e se conectar a um subconjunto desses peers vizinhos que formam uma torrente. Peers podem se conectar ou desconectar a qualquer momento. Um download pode ser interrompido ou retomado mais tarde. Ao concluir o download do arquivo, o peer pode, de forma egoísta, sair da torrente ou, de forma altruísta, permanecer. Vamos ver como se dá o processo de baixar os chunks. A cada instante, diferentes peers têm diferentes subconjuntos de partes. Periodicamente, um peer, por exemplo, Alice, pede aos seus vizinhos que enviem a lista de chunks que eles têm. Alice envia uma solicitação com a relação dos chunks que ainda estão lhe faltando. Cada peer vai procurar baixar o chunk mais raro primeiro, para que as cópias raras sejam mais rapidamente distribuídas. Vamos ver como são enviados os chunks, obedecendo o princípio de reciprocidade. Alice envia chunks aos 4 vizinhos que naquele momento estavam lhe enviando chunks com a taxa mais alta. Ela reavalia quem são os 4 mais a cada 10 segundos. A cada 30 segundos, um outro peer é aleatoriamente selecionado e ela começa a lhe enviar chunks. Eventualmente, algum peer incorporado aleatoriamente pode se tornar um dos 4 mais. Alice assume com otimismo que o novo peer vai se tornar um dos 4 mais. Se isso não ocorrer, ele é retirado de sua lista. Esse diagrama ilustra como opera o princípio de reciprocidade entre Alice e Bob. Alice assume com otimismo Bob e o incorpora em sua lista. Alice passa a ser uma das 4 mais provedoras de Bob. Bob retribui. Bob se torna um dos
4 mais provedores de Alice, peers com capacidade de transmissão compatíveis se encontrem, enquanto que a escolha aleatória de um novo peer favorece a renovação dessa lista dinâmica. A cada instante, um peer envia chunks para 4 mais 1 vizinhos, mas recebe de outros mais. O gerenciamento da meta-informação numa arquitetura peer-to-peer pode ser exemplificado pela criação de um índice, cuja função é mapear a localização do peer, ou seja, a localização ou o seu endereço IP, mais o número do port, que pode ser traduzido como porto ou porta, com o conteúdo do que esse peer está oferecendo aos demais colegas da rede. No caso do Emule, que é um programa de compartilhamento de arquivos, o índice rastreia dinamicamente a localização dos arquivos que os peers compartilham. Os peers precisam informar ao índice o que eles têm disponível. Peers procuram nos índices a localização em que um arquivo pode ser encontrado. No caso dos aplicativos de mensagem instantânea, o índice mapeia o nome de usuários à localização. Ao disparar um aplicativo de mensagem instantânea, o usuário informa ao índice a sua localização e os peers procuram nos índices a localização do endereço IP do usuário. Um exemplo de índices centralizado é o projeto original do Napster, que possui um servidor com diretório centralizado. Quando um peer se conecta a ele, informa ao servidor central seu endereço IP e o conteúdo do que ele dispõe. Alice faz uma consulta pela música Hey Jude e Alice solicita o arquivo ao Bob depois de obter o seu IP através do servidor com diretório centralizado. O diretório centralizado apresenta alguns problemas. Se esse nó falhar, todo o sistema fica comprometido. O diretório centralizado constitui um gargalo para o desempenho. Pode ocorrer violação dos direitos de copyright. Esse tipo de aplicativo se tornou um alvo fácil de processos judiciais. Note que a transferência de arquivos é descentralizada, mas a localização de conteúdo é altamente centralizada. Uma alternativa para o diretório centralizado é a consulta por inundação, que pode ser implementada com um sistema completamente distribuído, sem servidor central. Foi usado pelo GNU Tela, que é uma rede peer-to-peer para compartilhamento de música, filmes e softwares. Cada peer indexa os arquivos que estarão disponíveis para compartilhamento. Os peers ativos participantes de uma sessão de compartilhamento formam uma rede de sobreposição representada por um grafo para o qual há uma aresta entre o peer X e Y se houver uma conexão TCP entre eles. A consulta por inundação se dá da seguinte forma: um peer envia uma mensagem de consulta, ou seja, um query, pelas conexões TCP existentes aos seus vizinhos. Os peers repassam a consulta a seus vizinhos. Uma notificação query hit, ou seja, esse vizinho distante está dizendo que tem o arquivo desejado. Esse também está respondendo que tem o arquivo desejado, portanto, ele envia uma notificação pelo caminho inverso. Essa alternativa enfrenta o sério problema da escalabilidade. Quando a rede começa a crescer muito, a consulta por inundação apresenta
o escopo limitado. Um dos problemas sérios na arquitetura peer-to-peer sem diretório centralizado é como encontrar o endereço dos outros peers. Para se conectar, Alice precisa encontrar outro peer na rede de Gnutella. Ela usa uma lista de peers candidatos. Alice tenta sequencialmente estabelecer conexões TCP com os peers candidatos, até que ela consegue fazer uma conexão com Bob. Pela consulta por inundação, Alice envia mensagem de ping ao Bob. Bob repassa a mensagem para seus vizinhos da rede de sobreposição, que por sua vez também repassam aos seus vizinhos da rede. Peers recebem mensagens de ping e respondem a Alice com uma mensagem de pong. Alice recebe várias mensagens de pong e consegue então estabelecer outras conexões TCP. Uma solução de compromisso entre a abordagem de índice centralizado e consulta por inundação é a sobreposição hierárquica. Cada peer ou é um supernó ou está associado a um supernó. Há uma conexão TCP entre um peer e seu supernó. Há conexões TCP entre pares de supernós. Cada supernó rastreia o conteúdo de seus filhos. O Skype usa a sobreposição hierárquica com supernós. Os índices mapeiam os usernames aos endereços IP e são distribuídos aos supernós. Mas há um problema quando tanto Alice quanto Bob estão atrás de um supernó que funciona como um NAT. Um NAT impede que qualquer peer fora de sua rede inicie chamadas a um de seus peers. A solução é usar alguns peers como repetidores ou como relay. Usando os supernós de Alice e de Bob, um nó repetidor que não esteja atrás de um NAT é escolhido. Cada peer inicia uma sessão com esse nó repetidor. Agora, então, os peers podem se comunicar via NAT por meio de um nó repetidor.